Constituídas pela Marinha, Exército e pela Força Aérea, as nossas Forças Armadas são as instituições nacionais brasileiras permanentes e regulares, que têm como missão constitucional zelar pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa destes da lei e da ordem. Como o Brasil adota o serviço militar obrigatório, sua força militar é uma das maiores do mundo, com efetivo calculado em mais de 1.600.000 pessoas, incluídos os reservistas. Então fica comigo que eu vou contar tudo pra você, mas logo após a vinheta. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares estaduais e distritais são descritos como forças reservas e auxiliares constitucionais do Exército Brasileiro. As nossas Forças Armadas são forças federais subordinadas ao Ministério da Defesa, onde o comandante supremo das Forças Armadas é o Presidente da República. Segundo a Global Firepower, que é um órgão que realiza todos os anos uma abrangente análise na estrutura das Forças Armadas em diversos países pelo mundo, o Brasil é a segunda maior força militar das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, sendo o Brasil a maior força da América Latina e do Hemisfério Sul. E sua presença na Amazônia também vem se expandindo cada vez mais por meio do programa Calha Norte. Atenção! Sentiu! Acelerador! CC! Parativo! A nossa Amazônia é onde invadir! Os guerras na selva vão se divertir! Porque aqui no Bis eu vou dizer como é que é! É tropa de elite, você pode botar fé! Em 2022, o Brasil se encontra na 10ª posição entre os exércitos mais fortes do mundo. Já os Estados Unidos, Rússia e China atualmente são os países com os exércitos mais poderosos do mundo. Isto é o que diz o Global Firepower, que definiu o ranking de 140 forças militares ao redor do mundo e traz suas informações baseadas em dados como quantidade de soldados, reservistas, força aérea, equipamentos, orçamento anual militar, entre outros. Com esses dados em mãos, eu selecionei alguns países que possuem os exércitos mais fortes do mundo. Então vamos conhecer o ranking militar de 15 países que possuem os exércitos mais poderosos do mundo atualmente. Vamos lá? Em primeiro lugar estão os Estados Unidos da América, com o exército mais poderoso do planeta. Apesar de não ser o maior em quantidade de militares ativos, já que os Estados Unidos ficam atrás da China e Índia, com 2,2 milhões de pessoas em suas forças armadas, mas somente 1,3 milhão delas na ativa. Além disso, o país tem 45.193 veículos blindados à sua disposição e o maior orçamento de defesa do mundo, em quantia impressionante de 770 bilhões de dólares. Aliás, os Estados Unidos também lideram no ranking de tecnologia mais avançada para combates e defesas. Em números, os Estados Unidos fica assim: soldados ativos 1,3 milhões, orçamento anual 770 bilhões de dólares, força aérea 13.247 aeronaves, veículos blindados de combate 45.193, forças da frota da Marinha 484. Em segundo lugar, aparecem as Forças Armadas da Federação Russa, construída após a desintegração da União Soviética e, sem dúvida, uma das que mais receberam investimento em todo o mundo. Além disso, a Rússia é um dos poucos países que fabricam seus equipamentos militares, sendo o exército com a maior quantidade de tanques e projetores de foguete do mundo. Em números, a Rússia fica assim: soldados ativos 850 mil, orçamento anual 154 bilhões de dólares, força aérea 4.173 aeronaves, veículos blindados de combate 30.122 unidades, forças da frota da Marinha 605. A China aparece em terceiro lugar e possui o maior exército do mundo em número de soldados ativos. Não era de se espantar, sendo que o país é o mais populoso do mundo. O país é também o segundo com mais financiamento nas Forças Armadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
O grande desenvolvimento da China nos últimos anos faz com que os peritos projetem que o exército chinês venha a se tornar ainda mais forte nas próximas décadas. Em números, a China fica assim: soldados ativos 2 milhões, orçamento anual 250 bilhões de dólares, força aérea 3.285 aeronaves, veículos blindados de combate 35 mil unidades. Forças da Frota da Marinha, 777. Em quarto lugar estão as Forças Armadas Indianas. Aliás, este exército é composto por 3 especialistas formalmente divididos: o Exército Indiano, a Marinha Indiana e a Força Aérea Indiana. Os militares indianos envolvem 5,1 milhões de pessoas, com 1,4 milhão em serviço ativo. Eles recebem anualmente 49,6 bilhões de dólares e herdaram parte do poderio bélico da Grã-Bretanha. Em números, a Índia fica assim: soldados ativos 1 milhão e 400 mil. Orçamento anual 49 bilhões e 600 milhões de dólares. Força Aérea 2.182 aeronaves. Veículos blindados de combate 12 mil unidades. Forças da Frota da Marinha 295. Embora o Japão esteja em 19º lugar quanto à quantidade de soldados ativos, com 240 mil, seu exército é o 5º mais poderoso do mundo, em virtude do alto investimento, tanto em tecnologia como em treinamento avançado, recebendo cerca de 74 bilhões de dólares. Em números, o Japão fica assim: 240 mil soldados ativos, tem um orçamento anual de 47 bilhões de dólares, 1.449 aeronaves, 5.500 veículos blindados de combate e forças da Frota da Marinha, ela possui 155. Já em sexto lugar, aparece a Coreia do Sul, que tem suas raízes fincadas lá no final da década de 1930, durante a época em que o Japão ainda ocupava a Coreia, e nesse período ocorreu a divisão da mesma, transformando-a em 2 Coreias, sendo hoje conhecidas como Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo que naquele período o que se sabia é que a parte norte do país possuía suas forças armadas com cerca de 2.500 homens. Eles cresceram sobretudo durante a Guerra Fria, quando a Coreia do Norte travou uma guerra contra a vizinha do Sul. Atualmente, o principal objetivo do poderoso exército da Coreia do Sul é manter o país seguro das ameaças e conflitos com a Coreia do Norte. Em números, a Coreia do Sul fica assim: 555 mil soldados ativos, 46 bilhões de dólares de orçamento anual, 1.595 aeronaves, 13.990 veículos blindados de combate e as forças da Frota da Marinha têm 234. A França, sem dúvida, possui um exército que apresenta um enorme prestígio histórico, uma vez que se envolveu em 168 conflitos, ganhou 109 e perdeu 49. E assim ela aparece em 7º lugar no ranking, com cerca de 205 mil soldados ativos e recebendo investimento anual de mais de 40 bilhões de dólares. Em números, a França fica assim: 205 mil soldados ativos, 40 bilhões e 900 milhões de dólares de orçamento anual. A Força Aérea possui 1.055 aeronaves, 6.558 unidades de veículos blindados de combate e as Forças de Frota da Marinha, 180. O exército britânico configura na lista como o 8º mais poderoso em todo o mundo. Seu histórico em guerras fez com que o exército e o país se tornasse símbolo de prestígio entre as forças armadas de todo o mundo. Ao longo de sua história, o Reino Unido participou das guerras napoleônicas, na Revolução dos Estados Unidos e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o que foi decisivo para tornar este exército um dos mais influentes do mundo e estabelecer o país como potência militar e econômica. Em números, o Reino Unido fica assim: soldados ativos 194 mil, orçamento anual 68 bilhões de dólares, Força Aérea 693 aeronaves, veículos blindados de combate 5.015, Força da Frota da Marinha 75. O exército do Paquistão foi formado após a partição da Índia, que resultou na independência do país em 1947. Hoje,
Ele é o 9º exército mais poderoso do mundo e desde a sua criação se envolveu em 4 guerras com a vizinha Índia e também teve diversos conflitos nas fronteiras com o Afeganistão. Vale ressaltar que este também é o maior exército em números de soldados de um país islâmico do mundo. Em números, o Paquistão fica assim: soldados ativos 640 mil, orçamento anual 7,6 bilhões de dólares, Força Aérea 1.387 aeronaves, veículos blindados de combate 9.950, Forças da Frota da Marinha 114. Já o nosso querido Brasil, ele está atualmente entre os países que possuem um dos 10 exércitos mais poderosos de todo o mundo. Historicamente, as forças armadas do país datam do período da colonização portuguesa, onde o principal objetivo era proteger o país da invasão de outros colonizadores. Após a independência, o exército brasileiro se envolveu em conflitos internos e foi também aliado nas 2 grandes guerras mundiais. Em números, o Brasil fica assim: soldados ativos 360 mil, orçamento anual 18 bilhões e 700 milhões de dólares, Força Aérea 679 aeronaves, veículos blindados de combate 1958, Forças da Frota da Marinha 112. Já a Itália ocupa a 11ª posição. A história do exército italiano data da unificação do país entre os anos de 1850 e 1860. Historicamente, eles se envolveram em conflitos de colonização com a China, a Líbia, o norte italiano contra o Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial e outros importantes conflitos que se deram na história do mundo. Após o fim da Guerra Fria, o exército esteve em missões de manutenção de paz e combates contra o Iraque e o Afeganistão. Em números, a Itália fica assim: soldados ativos 170 mil, orçamento anual 29 bilhões de dólares, Força Aérea 862 aeronaves, veículos blindados de combate 6.908, Forças da Frota da Marinha 184. Diversos conflitos internos fazem com que o Egito aposte muito no exército para a manutenção de paz dentro do país. E o Egito ocupa a 12ª posição. O exército egípcio é a maior força militar de todo o continente africano e já esteve envolvido em diversas guerras contra Israel ao longo do século XX e também se envolveu na Guerra do Golfo entre os anos de 1990 e 1991. O Egito ele tem 450 mil soldados ativos, com um orçamento anual de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Ele tem em sua força aérea 1.062 aeronaves e 10 mil veículos blindados de combate. E as forças da frota de marinha têm um número de 245. A Turquia já ocupa a 13ª posição e ela, após se tornar membro da OTAN em 1952, deu-se início a um programa de modernização das Forças Armadas, que continua até os dias atuais. Atualmente, o país coordena as relações militares das Forças Armadas com os Estados-membros da organização. Além disso, se tornou um dos mais poderosos exércitos do mundo, apesar de ter passado recentemente por diversos problemas internos, tal como a tentativa falha de um golpe de Estado em 2016. E, portanto, a Turquia fica assim: 425 mil soldados ativos, com um orçamento anual de 9 bilhões e 600 milhões de dólares, com 1.057 aeronaves em sua força aérea, 13.270 veículos blindados de combate e em sua frota de marinha ele possui 156. E o Irã se encontra em 14º lugar na posição do ranking. Lembrando que o exército do Irã ele está na 7ª posição entre os maiores em números de soldados ativos em todo o mundo. Historicamente, ele esteve envolvido em 2 grandes guerras de invasão. Em 1941 contra os aliados da Segunda Guerra Mundial e nos anos de 1980 contra o Iraque, que deu início à Guerra do Irã e Iraque. Os conflitos recentes envolvendo os Estados Unidos da América são uma das maiores preocupações do país. Em soldados ativos, o Irã possui 575 mil homens, um orçamento anual de 5 bilhões de dólares e uma força aérea com 543 aeronaves. Veículos blindados de combate possui 7.600 unidades. Em sua força de frota de marinha, 142.
E em 15º está o exército da Indonésia. Ele é uma das maiores potências militares do Sudeste Asiático. A Indonésia precisa de muito investimento e muitos soldados para manter as suas ilhas seguras. Para isso, o governo promove a boa relação do exército com a população. E em soldados ativos, a Indonésia tem 400 mil homens, um orçamento anual de 9 bilhões e 300 milhões de dólares, uma força aérea que conta com 445 aeronaves, 1.444 veículos blindados de combate e em sua frota de marinha, 296. E é isso por enquanto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixe aqui embaixo também o seu comentário. Meu muito obrigado e até a próxima! A nossa Amazônia é onde invadir. A nossa Amazônia é onde invadir. Os guerras da selva vão se divertir. Os guerras da selva vão se divertir. Porque aqui no Bis eu vou dizer como é que é. Porque aqui no Bis eu vou dizer como é que é. Tem tropa de elite, você pode botar fé.